Olá, no programa Toda Mulher de hoje, vamos falar de uma profissão que vem ocupando um espaço super importante na economia atual, uma onda que invadiu o mercado, as blogueiras. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio as irmãs blogueiras do Inspire Blog, Juliana e Paula Bonadiman. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Um prazer recebê-las aqui no programa hoje. Prazer é tudo nosso. Nossa, muito bom estar aqui. Para começar o programa, eu gostaria que vocês contassem um pouco de como é que foi essa experiência de iniciar no mercado de blogs. Na verdade, é interessante porque quem começou o blog não fomos nós. A gente até se surpreende com a reação das pessoas que ouvem essa resposta, né? As pessoas imaginam que são mulheres da nova geração que vão fazer, mas quem começou foi a nossa mãe, na época do casamento da Paula, isso. Isso foi lá em 2009. Ela começou falando sobre os preparativos do meu casamento. A gente visitava fornecedores aqui no Rio de Janeiro, alguns em São Paulo, porque na época me mudaria para lá, e ela começou falando sobre as nossas expectativas. Na época não tinham tantos blogs de casamento. Aqui no Brasil praticamente não tinha nenhum blog. Então a gente começou a mostrar assim, para quem lesse sobre perspectivas de casamento, sobre fornecedores, e a coisa foi tomando uma proporção maior. Dia sob a perspectiva de uma mãe de noiva. Exatamente. Então, quando a gente se deu conta, a coisa já tinha tomado uma proporção bem maior e foi... Muita gente, que a gente superou a expectativa, a gente achava que não era lido, né? Porque é um blog pessoal. E aí as coisas começaram a tomar uma proporção maior do que a gente esperava e começamos a ver que isso seria um negócio para nossa família, que é muito bom. E aí hoje vocês mudaram o nome, né, do blog, não é mais o da noiva, agora é Inspire Blog. E como é que vocês resolveram mudar o nome? Sim. E mudar um pouco também o foco e ampliar, na verdade, o foco do blog? Né? Por se tratar de um blog bem pessoal, o nome era Minha Filha Vai Casar. Era até uma frase e, por incrível que pareça, os nossos leitores gostavam muito desse nome. E a gente fez uma pesquisa, a gente pensou bastante sobre por que mudar esse nome. Como ele já tem 6 anos o blog, a gente sempre falou muito de casamento, só que os nossos leitores eles acabaram acompanhando as nossas histórias. Então a Juliana, por exemplo, já tem filha há 3 anos, então a gente já começou a falar um pouquinho antes sobre festa, sobre maternidade. E também o universo feminino de uma forma geral. Então a gente fala sobre viagens, sobre receitas, sobre casa, decoração, outros assuntos que é do nosso interesse depois que a gente casa. Então, como a gente começou a ver que a gente expandiu esse mercado, a gente pensou, vamos fazer um nome que seja um nome que abrange mais. Exatamente. E aí... A gente fez um reposicionamento de marca. Exatamente. Foi uma estratégia um pouco ousada, porque o Minha Filha Já Casar já era um nome bem estabelecido. Mas eu acho que a resposta está sendo ótima, então valeu bem a pena. E como a proposta do nosso blog é realmente ser um veículo de inspiração, de motivação, a gente quer ajudar pessoas a encontrarem novas ideias, a se sentirem bem consigo mesmas também. Então a gente busca isso, falar de um estilo de vida saudável, de um estilo de vida equilibrado em família, e também a gente fala de coisas lúdicas, de coisas leves relacionadas à decoração, à moda, e também, principalmente, que continua sendo o nosso carro-chefe ainda sobre casamento, sobre eventos. Agora, quando a sua mãe criou o blog, ela não tinha essa intenção de transformar isso num negócio, né? Quando é que vocês perceberam que isso podia ser um negócio? Olha, a gente percebeu quando eu ainda era noiva, engraçado, porque a minha mãe falava muito, olha, hoje a gente visitou os locais de eventos aqui no Rio de Janeiro, e aí ela elencava os locais. E uma vez, quando nós fomos em São Paulo, nós fomos numa pessoa de doces e provamos os doces e falamos sobre ela. Nós gostamos bastante, pena que é em São Paulo e aqui a gente está no Rio e tal. E aí, depois de um tempo, essa fornecedora entrou em contato com a gente por e-mail, dizendo que as vendas dela, em pouco tempo, quadruplicaram e ela não estava entendendo de onde estava vindo tanta gente buscar os doces dela. E aí ela começou a perguntar para as noivas, e as noivas responderam, a gente viu no blog de mamãe, o blog Minha Filha Vai Casar. Então a gente começou a ver, poxa, isso aí é bacana, né? Funciona mesmo, as pessoas estão lendo. E agora, muita gente acha que manter um blog é fácil, não dá muito trabalho, você está fazendo isso de casa. Como é que vocês veem essa questão?
Na verdade, o que acontece? Existe um certo glamour que envolve o universo dos blogs, né? E também é uma percepção que não é totalmente real. É claro que é muito bacana você fazer parcerias legais, produzir conteúdo com gente interessante, a gente conhece muita gente nova. Tem sim um lado Trabalhar muito de lúdico, casa. trabalhar de casa, trabalhar em estúdios, enfim, tem sim esse lado lúdico, esse lado que é bem divertido também, que é excelente de trabalhar, mas é uma empresa que você precisa gerir seu tempo, você precisa se organizar para gerar conteúdo novo e autêntico sempre, você precisa inovar, você precisa, enfim, gerir até mesmo uma empresa em relações comerciais, enfim, não tem só a produção de conteúdo, a sua imagem também, né, que você acaba exaustivamente explorando, enfim, acaba não tendo jeito, tem um pouco disso também, que é um lado um tanto quanto negativo, às vezes, né, a exposição, mas é uma coisa, é um desafio interessante. E também é como um negócio, como qualquer negócio próprio, né? Você é o seu próprio chefe, então acaba que você se exige mais do que se você tiver numa empresa. Então os horários, eles não funcionam horários comerciais só. Você não trabalha só 8 horas por dia. Quando você tem alguma coisa para fazer e tem um prazo, você vai trabalhar e continua trabalhando. Então, não tem feriado, não tem final de semana, o blog não fecha em horário comercial. 24 horas por dia. Não tem férias. Então, a gente vai se revezando conforme, a Juliana vai viajar. Então, eu seguro um pouquinho, eu vou viajar, ela segura um pouco e assim vai. Não, e quando a gente viaja juntas, a gente tem que trabalhar no hotel. Viagem Então, também. é uma jornada de trabalho, às vezes, tripla, né? Porque você viaja, passeia, depois você volta e trabalha. Então, 4 da manhã, eu tô lá trabalhando, às vezes. E no seu caso, Juliana, você tem 2 filhos, né? E isso aproxima mais, né? Você pode estar mais tempo com seus filhos porque você está dentro de casa, né? Completamente. O blog, ele é uma, na verdade, ser blogueira é uma profissão que permite essa flexibilidade de horários. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos, eu tenho um bebê de 1 ano e 4 meses, e ainda mama, ou seja, precisa estar perto de mim. E eu posso me dar o luxo de estar próxima, acompanhar o dia a dia deles, levar na escola, buscar na escola, estar presente e trabalhar de casa. A gente tem um escritório que funciona dentro da minha casa. E isso é perfeito, é o sonho, eu acho que de toda mãe, né? Você falou agora do seu escritório e eu fui lá conhecer um pouco desse seu home office, como é que é o trabalho de vocês lá e o dia a dia também. Vamos assistir a matéria? Vamos. Hoje eu vim conhecer o home office das blogueiras do Inspire Blog e conhecer um pouco mais do dia a dia dessas mulheres. Vou colocar aqui a campainha, a Juliana já está esperando a gente. Olá! Oi, tudo bem, Juliana? Olha, não repara que veio todo mundo te receber. Tudo bem, crianças? Essa é a Julinha, o Matheus. A gente veio aqui para conhecer um pouquinho do seu espaço. Entra, querida, fica à vontade. Obrigada. Pois é, você não repara que casa de criança, eles é que dominam a cena, com né? as crianças já, né? Com certeza. Então, Dandara, vamos lá conhecer? Vamos sim. Então, vamos junto. Meninas, Dandara chegou. Olá, para conhecer o blog. Tudo bem? Então, essa aqui é a sua equipe, né? Essa é a minha equipe que fica dentro do escritório. A gente tem uma equipe maior que trabalha fora, né? São terceirizados e trabalham, assim, tem gente pelo Brasil todo e até fora do Brasil. Mas aqui dentro, assim, essas são as meninas com quem a gente interage todo dia, que formam a nossa base, na verdade. Apresenta elas pra gente, então. Pois é, essa aqui é a Paulinha, que é minha irmã, ela é a filha que casou, foi quem originou o blog, na verdade. Minha mãe começou o blog quando ela ia casar. E ela hoje é que trabalha full time aqui no blog, enfim. Ela que é a nossa editora, então ela trabalha bem mais focada, até mais do que eu, porque eu ainda concilio com a minha carreira médica. E a gente tem a Bianquinha, que trabalha com mídias sociais. Tudo bem. E a gente tem a Dudinha também, que faz a nossa parte comercial, produção, enfim. Ela fica também ajudando a gente a gerenciar essa parte. Juliana, e como é que funciona aqui o seu dia a dia? Você me recebeu ali na porta com seus 2 filhos já. Isso. Como é que funciona pro dia a dia, trabalhando com outras pessoas aqui na sua casa também? Conta pra gente dessa rotina um pouquinho. Olha, é uma rotina muito interessante, porque
essa arquitetura assim nova, né, essa nova forma de trabalhar propicia a gente isso, uma forma mais dinâmica, uma forma mais tranquila. Então a gente consegue conciliar a maternidade tranquilamente com o trabalho sem deixar de ser produtiva. Enfim, eu consigo estar presente no dia a dia deles. E as meninas estão aqui sempre produzindo, trabalhando comigo, só que, na verdade, a gente é que acaba atrapalhando mais elas, porque vira e mexe, o Matheus está aqui mamando junto comigo, a tela grandona fica dividida em duas, com galinha pintadinha, a tia Paula entra junto, né, super tia... Antes de você chegar, a Júlia estava aqui, né? Vamos aproveitar que a Paula está aqui para conversar um pouquinho com a gente também, Paula. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você foi a noiva que inspirou todo esse trabalho, né? Foi. Sem querer, né? E você também agora tá grávida de 7 meses, não é isso? Já depois de 6 anos de casado, finalmente a gente resolveu fazer uma filhinha. Isso. E aí, como é que tá full time aqui, trabalhando no blog? Então, pra mim é um prazer, porque a gente abandonar um trabalho que a gente tem que estar todo dia cedo, numa empresa diferente, que não é tão pessoal. Aqui é uma delícia. Toda vez que eu venho pra cá, é como se eu estivesse vindo pra minha outra casa. Exatamente. E a gente trabalha junto, é muito gostoso, porque aqui é um clima mesmo de família. É um trabalho lúdico, né? Não tem aquela pressão de hora. Claro que, como sendo um negócio próprio, a gente acaba exigindo mais da gente mesmo do que se estivesse numa empresa. Então, a gente não tem, eu pelo menos, não tenho final de semana, não tem domingo. Não tem feriado, não tem nada. Mas pra mim é gostoso, porque eu trabalho com o que eu gosto de fazer e trabalho perto da minha família, da minha irmã, dos meus sobrinhos, e no futuro, já pensando nisso, tendo a minha neném, pra mim vai ser ótimo, porque eu vou estar em casa trabalhando. Com então certeza. E a gente monta uma estrutura, racha os custos e fica tudo bem, né? Como se fosse uma creche do escritório, né? Eu acho que é um privilégio conseguir trabalhar dessa forma, Exatamente. com a família, uma forma tão tranquila, né? Tanto que o Matheus tem 1 ano e 4 meses, se Deus quiser, eu vou conseguir chegar na minha meta de conseguir amamentar até os 2 anos. E hoje em dia, nem todas as mulheres podem se dar ao luxo, né? Assim, é um privilégio mesmo, poder trabalhar e ainda estar próxima, e ainda não deixar a minha carreira formal de lado, mas conseguir conciliar. É simplesmente maravilhoso. Muito bacana. Adorei conhecer aqui o espaço de vocês. Parabéns pelo Seja trabalho. bem-vinda. Obrigada. Ótimo ter você aqui, E a gente continua esse papo lá dentro do estúdio com toda mulher. Meninas, adorei conhecer o espaço de vocês mesmo. A gente vai fazer uma breve pausa agora e a gente continua o bate-papo daqui a pouquinho, tá bom? Tá. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.